Como eu estava a dizer, vamos então começar o estudo da lição desta semana, que tem como título A Conversão dos Gentios. Ora, esta semana, se aperceberam bem, temos começado a abordar o tema dos conflitos na igreja, não é? Foram conflitos que aconteceram na primeira igreja, quando ela se formou e se começou a desenvolver, que nos podem trazer algumas lições para nós hoje. Reparem que o importante não é que os conflitos deixem de existir, ou que não é bem isto. O importante não é perceber como é que os conflitos surgiram, mas sim como nós os vamos resolver. Compreendem? E eu penso que, como seres humanos, tendo cada um de nós uma forma de pensar diferente, tendo cada um de nós visões das coisas diferentes uns dos outros, é normal que aconteçam divergências, é normal que existam conflitos. Agora, o que se pede a cada um de nós, e como igreja, é saber resolver esses conflitos. E eu penso que a igreja do primeiro século deu boas respostas a alguns dos conflitos que estava a viver. Lembram-se? Ontem falou-se da desigualdade, ou pelo menos era isso que se sentiam os gregos relativamente, ou os helenistas em relação às suas viúvas, não é? Eles achavam que as suas viúvas estavam a ser preteridas, deixadas de lado em relação às viúvas judias. E então o que é que eles pensaram? Isto não pode continuar. Pelo menos eles estavam a ver as coisas desta maneira. Então queixaram-se. E imaginem agora os apóstolos. Eu, na minha opinião, penso que se calhar não havia esta desigualdade, diferenças entre as viúvas gentias e as viúvas judias. Se calhar era a visão daquelas pessoas que os fazia pensar daquela maneira. Talvez aqui um preconceito racial, não é? Eles pertenciam a um outro povo. Então, qualquer coisa que pudesse surgir era uma maneira de criar logo barreiras. Não, eu penso que os apóstolos não faziam essa diferença quando davam os seus alimentos ou as suas vestes entre judeus ou viúvas judias e viúvas helenistas ou gregas. Não havia diferença. No entanto, o problema estava lá. Não se podia dizer assim, olha, não vamos ligar a isto. Há um problema, qual é o objetivo? É resolver o problema. E os apóstolos resolveram-no. Não banalizaram, não minimizaram o problema, não disseram, olha, calem-se lá e nós estamos a ser justos, por isso eles não disseram nada disto, pois não? O que é que eles fizeram? Eles reuniram o grupo de crentes, vejam, a igreja foi reunida e eles fizeram uma proposta. E a proposta era que eles não continuassem a servir à mesa, deixando de lado o ministério que eles tinham, que era a pregação da palavra. Que ao fim e ao cabo era precisamente isso que o Senhor Deus lhes tinha incumbido, não é? Ensinar, ide e ensinai, batizai. Então, o objetivo dos apóstolos, como testemunhas vivas, era realmente poder transmitir a palavra do Senhor. E então, eles resolveram como? Escolhendo 7 diáconos. E diz que pareceu bem a toda a gente. Aquela resolução pareceu bem a toda a gente. E como pareceu bem a toda a gente ficou contente. Foi ou não foi resolvido o assunto? Foi. Estão a ver? Então, nós nunca devemos banalizar os conflitos que possam surgir entre nós. Esquecê-los ou simplesmente evitar de falar sobre esses problemas não resolve. A resolução está em quê? Está em pôr o problema em cima da mesa, discuti-lo e, em conjunto, entre irmãos,
a Igreja unida, tomam a melhor decisão para todos. Está bem? E agora pensem nisto. E se houver uma maioria que chega a um consenso, mesmo que haja uma minoria que continua a ter uma opinião diferente, o que é que deve acontecer? Devemos seguir a maioria, não é? Reparem que é na multidão de conselheiros que vem a sabedoria. E a Igreja, Deus quis que esta Igreja fosse formada desta forma. Ou seja, não é uma pessoa a decidir, não é o pastor que toma decisões e os outros têm que aceitar. É um conjunto de pessoas que se reúne, fala sobre o problema e resolve. Estão a ver? Esta Igreja funciona assim. E posso-vos dizer que tem sido o êxito desta Igreja, da Igreja Adventista. É que não existe um líder que toma decisões por toda a Igreja. Não. É um grupo de líderes escolhidos pela Igreja, não é? O que nós chamamos o Conselho de Igreja, que em conjunto pondera sobre situações, sobre problemas e em conjunto votam, não é? E acham a melhor solução. Quando eu, como pastor, não concordo com algumas coisas, o que é que eu tenho que fazer? Se a maioria disser, for num sentido, se não for contra nenhum princípio bíblico, eu, como pastor, tenho que me submeter também àquilo que a Igreja decidiu. Compreendem? E é assim que a Igreja tem crescido. E de certa forma, é assim que o inimigo não tem posto tanto a mão na Igreja, porque senão, já viram, se fosse a minha opinião que prevalecesse, então havia muita gente descontente na Igreja, era ou não era? Assim, não é a minha opinião, é a opinião da maioria. Hoje, nós vamos entrar num outro tema que tem a ver com a conversão dos gentios. Ora, nós já percebemos que havia ali um conflito entre sociedades diferentes, os gregos e os judeus. Eles eram diferentes, as pessoas tinham maneiras de pensar diferente, cultura diferente. Então, já havia propensão a haver conflitos. Um outro grande problema tinha a ver com a sua religião. Para os judeus, alguém que quisesse aceitar Jesus Cristo teria que se submeter a um ritual que era a circuncisão. Para eles, sem este passo, a pessoa não podia nem ser cristã, nem pertencer a este povo judeu que tinha uma herança trazida por Abraão, que nele seriam abençoadas todas as nações. Ou seja, o gentio tinha que se juntar ao judeu, neste caso ao judeu cristão. Ora, nós temos então aqui, e o episódio nós encontramos em Atos capítulo 10, a falar-nos de um homem que era um homem chamado Cornélio, centurião, não é? Ele dirigia um conjunto de soldados e diz que este homem era piedoso. Ele era piedoso, ou seja, apesar de ele ser gentio, romano, ele era piedoso, era um homem crente. Eu não sei o passado dele, a história aqui, a Bíblia não nos conta, mas provavelmente depois de ele ter vindo ali para a parte da Judeia, ele talvez tenha conhecido um pouco mais sobre o Deus de Israel. E tenha conhecido também, ou tenha ouvido falar também de Jesus. Então, ele era um homem piedoso. Diz o texto, 10, versículo 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vejam, o que é que um crente pode ter de melhor? Não é? Diz que era piedoso, fazia esmolas e que de contínuo orava a Deus. Era um homem crente.
era um exemplo, não é? Quem nos dera a nós termos estas características. Às vezes podemos ser piedosos, não é? Mas se calhar negligenciarmos as esmolas. Às vezes podemos orar muito, não é? E se calhar ter em falta outras coisas que são importantes nos atributos de um crente. Mas este homem parece completo. De contínuo orava a Deus. Vejam, ele não havia pausas. Ele orava constantemente a Deus. O que é orar constantemente a Deus? É ter Deus na nossa mente a cada instante. Somos crentes, então tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu digo, tem por detrás a ideia de que está a ser dirigido por Deus. Deus está cá dentro, não é? Eu sou cristão, não posso ser cristão ao sábado ou cristão num dia de semana e depois ser cristão e depois não ser noutros dias. Não posso. Eu tenho que ser coerente. Mas diz que este homem era de contínuo, ele orava continuamente. Era um homem de oração. Além do mais, diz que ele teve uma visão. Diz que um anjo se aproximou dele, não é? E este anjo vai dizer para ele mandar chamar Simão Pedro. O anjo, a mensagem foi, olha, vai a Jope e manda chamar um homem de nome Simão Pedro. Entretanto, nós temos aqui deixem-me ver que eu li aqui um texto muito interessante. Vou-vos ler. É no versículo 4. E diz assim: Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Interessante isto, não é? Diz que aquilo que ele fez subiu para memória diante de Deus. Sabem, a Bíblia diz-nos que, quando nos fala do julgamento do céu, diz que se abriram os livros. E a Bíblia fala em 3 tipos de livros. Fala do livro da vida, fala do livro dos pecados e fala do livro das memórias. E é curioso que aqui o texto diz que quer as esmolas, quer as orações subiram como memória diante de Deus. Subiram como memória diante de Deus. Quer dizer que foram registados. Estão lá no livro de memórias. As orações, isto fez-me pensar, as nossas orações, aquilo que nós pensamos quando nós oramos, ficam registadas. Será que nós temos muitas orações registadas? Queridos irmãos, é importante nós orarmos a Deus. Aquilo que nós dizemos na oração, por quem pensamos ou oramos, fica tudo registado. Este homem tinha as suas orações registadas no livro de memórias, não é? E com certeza foi isto que levou este anjo também a vir. Então, a mensagem é dada para irem buscar Pedro, Simão Pedro, e no mesmo instante, não na mesma altura, mas nas mesmas circunstâncias, Pedro também tem uma visão. Diz que ele está em cima do terraço, na casa onde ele está. Diz que estava-lhe a dar fome, não é? Estava com fome. E de repente ele vê descer do céu, preso nas 4 pontas, um lençol com uma série de animais. Eu vou-vos ler aqui. Diz assim: contendo toda a sorte de quadrúpedes. Está no versículo 12, 10, 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, Pedro viu descer um lençol que tinha toda a espécie de animais. Não nos é dito que animais eram. Nós pressupomos que dentro deste lençol haveriam animais
bons de comer e outros considerados biblicamente impuros. Não é? Então, diz que havia toda a sorte de animais. Toda a sorte pressupõe que tem ambos. Tem animais que era possível comer, que a Bíblia não condena, e outros animais que a Bíblia condena, não é? E Pedro ouviu por 3 vezes uma voz que dizia: levanta-te, mata e come. Levanta-te, mata e come. Ora, isto para Pedro era algo que não podia acontecer, não é? Ele matar animais impuros. Vamos imaginar, um dos animais impuros era o porco. A Bíblia fala do porco, não é? Nós sabemos, hoje, mais do que ninguém, toda a gente sabe, os médicos, a comunidade científica sabe que a carne de porco é má para ser comida. Mas a Bíblia já dizia isto, não é? A Bíblia já dizia isto. Em Levítico 11, nós temos lá o porco como um animal impuro. É um animal que come as porcarias todas. Ele próprio tem dentro de si não só bactérias, mas doenças que passam ao ser humano. Então, deve ser evitado, ou deve ser proibido. Para o crente deve ser proibido. Há pessoas que dizem, mas isso pertencia ao Antigo Testamento. Queridos irmãos, Antigo Testamento e Novo Testamento têm o mesmo valor, certo? E as regras de saúde que era para os homens daquela altura são as regras de saúde que são para nós hoje. Estão a ver? Nós não mudamos, não somos uns super, como é que eu ia dizer, uns super homens ou umas super mulheres. Nós morremos de doenças. Então, isso era muito importante. Diz-nos então que Pedro, vendo ali, vamos imaginar, um porco, para ele era inconcebível. E era inconcebível porquê? Porque, na sua concepção, ele não comia aquilo. E mesmo que houvesse um animal limpo ali, pensem nisto. O animal limpo estava junto com o animal impuro. E só o estarem juntos, tudo era impuro. Tudo era impuro. Então, para Pedro comer aquilo, não dava. Ora, aquilo que nós nos apercebemos nesta visão é que, na realidade, aquilo que Deus estava a querer ensinar a Pedro não era propriamente uma conduta a nível da alimentação, mas era uma conduta a nível social, cristão, que mostrava que os judeus e os gentios, para Deus, eram iguais, não havia diferença. Para um judeu, estar com um gentio era uma imundícia. Eles tinham regras para lidar com os gentios. O que Deus estava a dizer é, dentro desta nova concepção que é o cristianismo e a igreja cristã, não existe nem judeus nem gregos. Não existe circuncidados e incircuncisos. Todos são iguais. Não há primazia uns sobre os outros. E foi então aqui que Pedro vai entender este conceito. E Pedro vai entender este conceito. Nós encontramos depois no versículo 28. Quando ele chega ao pé deste Cornélio, vejam o que é dito. Quando ele chega ao pé de Cornélio, ele diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Vejam, Pedro entendeu a mensagem do lençol. O lençol não estava a falar da comida. Para Pedro, a comida era um caso encerrado, estava certo. O que se pode comer, pode-se comer. O que não se pode comer, não se pode comer. E se o imundo e o puro estão juntos, fica imundo. Então não se come. Para ele não se comia. Mas Pedro entendeu que esta visão do lençol não se tratava de comida. Tratava-se do quê? Do relacionamento que havia entre judeus e os outros povos. Entre aquilo que eles consideravam que era puro e aquilo que eles consideravam que era impuro. E então Pedro vai dizer a Cornélio, não é? No versículo 28,
que ele percebeu que Deus lhe mostrou que a nenhum homem considerasse imundo. Estão a ver? Isto foi o que Pedro entendeu daquela visão. E no versículo 34 e 35 diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer geração, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Então, Pedro entende claramente que não existe distinção entre judeu e grego. Queridos irmãos, isto era um conflito que havia na igreja do primeiro século. E este conflito tinha que ser resolvido. E foi resolvido no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Não é o tema de hoje, mas no capítulo 15, o tal problema da incircuncisão, não é? Em que os judeus não consideravam cristãos aqueles que não se circuncidassem, foi resolvido. Como é que foi resolvido? Fizeram um concílio da igreja, falaram sobre o assunto e chegou-se à conclusão que não havia necessidade da circuncisão. Estão a ver? Então o problema colocou-se, foi resolvido e a partir daí a igreja trabalhou sobre essa resolução. Mesmo que houvesse pessoas que continuassem a pensar o contrário, a maioria tinha tomado uma decisão, o que foi bom para a igreja. Queridos irmãos, deixem-me-vos dizer que é muito triste quando uma maioria, e estamos a falar de igreja, uma maioria toma uma decisão e depois existe 2 ou 3 que desejam fazer de maneira diferente. A igreja decidiu uma coisa, mas eu quero fazer outra. E sabem o que a Bíblia chama a isso? Rebeldia. Rebeldia. E sempre que há rebeldia contra Deus, porque isto, se a igreja é a igreja de Deus, e se a igreja no seu conjunto toma uma decisão, e há alguns, uma minoria, que decide opor-se, então essa oposição é uma rebeldia. E normalmente as rebeldias, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, não acabavam muito bem para as pessoas. Não acabavam muito bem. Nós temos o episódio de Coré, não é? Quando ele se rebelou contra Moisés. Nós temos vários episódios de rebeldia em que as pessoas se opuseram a uma... Por exemplo, os espias que foram espiar a terra. A minoria que era Caleb e Josué disseram que era para entrar na terra. A maioria disse que não. Caleb e Josué o que é que fizeram? Concordaram. Não concordaram, não. Eles não aceitaram, mas respeitaram a opinião da maioria. Eles próprios depois sofreram na pele aquilo que lhe aconteceu, não é? Isto mostra o quê? Mostra que quando a maioria toma uma decisão, seja boa ou seja má, a minoria tem que respeitar. Porque se assim não for, há uma anarquia na igreja. Cada um faz aquilo que entende. Ora, anarquia é algo que não faz parte dos princípios do céu. Não é eu achar que devo fazer de uma maneira e o outro achar que deve fazer de outra maneira. Anarquia é quase ser o rei de nós próprios, decidirmos tudo por nós próprios. Não pode ser. Queridos irmãos, aqui foi tomada uma decisão, a igreja tomou uma decisão e foi aceita a decisão, mesmo que alguns não concordassem, foi aceita. E até hoje, graças a Deus, nós temos vivido essa decisão. Ou seja, não preciso eu, nem nenhum homem que aqui está, se circuncidar para ser cristão. Graças a Deus, por uma bela decisão que foi tomada no início da nossa igreja. Foi ou não foi? Então, há que dar louvores a Deus, porque Ele tem encaminhado a sua igreja ao longo dos tempos. Então, os conflitos surgiam, mas eram resolvidos. E hoje em dia, devemos fazer a mesma coisa na igreja. Há um conflito, não é pôr o conflito para trás, esquecê-lo, rejeitá-lo ou ignorá-lo, mas é
pegar no conflito, falar sobre ele, tomar uma decisão e a partir daí depois avançar. Mesmo que essa decisão até seja errada, queridos irmãos. Às vezes acontece. Há decisões erradas. Mas o importante é que, ao tomarmos uma decisão, mesmo que seja errada, estejamos todos juntos. Depois haverá as suas consequências, não é? Mas também estamos juntos para essas consequências. Foi o que aconteceu com Caleb e Josué. Eles tiveram que aceitar o que a maioria disse. Houve um castigo. Foram mais 40 anos no deserto. E Caleb e Josué tiveram que aguentar. No entanto, houve uma recompensa mesmo assim. Eles foram os únicos que entraram na terra prometida, não é? Eles tinham este desejo desde o início e o Senhor concedeu-lhes esse desejo de entrar na terra prometida. Todos os outros que não quiseram entrar ficaram 40 anos no deserto e morreram ali no deserto. Os únicos 2 que quiseram entrar, Deus deu-lhes a oportunidade para entrar, mesmo que tivessem vivido mais 40 anos no deserto, não é? Podiam ter pensado assim, olha, por causa dos outros tivemos que viver mais 40 anos. Mas tiveram a recompensa. Queridos irmãos, que assim seja connosco, que nos problemas que venhamos a ter como membros, pessoalmente uns com os outros, possamos pôr o problema em cima da mesa. Ou seja, possamos falar uns com os outros sobre o problema e resolvê-los. Está bem? Fica a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.